Agora me chamou a atenção, Romano, eu vou passar a bola para você no estúdio, porque olha só, ele fala sobre essa questão de não ter tempo de treino. E quando não tem tempo de treino, é no vídeo, é na conversa, é no auditório, é mostrando o comportamento do adversário, como o adversário joga, onde tem lado esquerdo, lado direito, se tem uma penetração ali pela parte até do meio do time, né? E aí precisa ter todas essas atenções na parte de marcação, que é o caso do Machado. Quando tem essa folga, é bom para executar toda essa parte tática em campo, né, Xará? Olha, é um negócio interessante você ter tocado nesse assunto e também o Felipe Machado, porque é o seguinte, Nath Fiuza, prazer ter você aqui, bom dia, sinal eletrônico marcando 15 para meio-dia, porque eu acredito que essa parada vai ser fundamental, que a sequência é pesada, não tanto para outras equipes mais, porque estão em outras competições, né? Estão Copa do Brasil e Libertadores também, mas o calendário brasileiro é muito puxado. É claro, Romano, bom dia para você, a quem nos acompanha, é sempre uma alegria estar aqui no Rádio Esportes. É claro que para o Cruzeiro agora envolvido em apenas uma competição, ao longo das próximas semanas haverá mais tempo para treinar, para se recuperar também do ponto de vista físico. Mas essa parada, depois dessa maratona que o Cruzeiro enfrentou, também com os jogos decisivos contra o Grêmio pela Copa do Brasil, acho que vai ser fundamental para poder dar uma tranquilizada, treinar aquilo que o Cruzeiro tem pecado muito, em especial a criação das jogadas, as finalizações, mas também para recuperar atletas, né? A gente viu o Bruno Rodrigues sofrendo muito fisicamente, jogando no sacrifício, outros jogadores do Cruzeiro já dando sinais de muito cansaço ao longo das partidas. A gente sabe que é um elenco mais curto, não tão numeroso em peças, então o Pepa tem ali também todo o jogo um número restrito, acaba de substituições pela falta de possibilidades no banco de reservas, e isso vai gerando um cansaço. Então essa pausa é fundamental para dar um descanso para a cabeça, para o corpo e para o Cruzeiro conseguir focar naquilo que vem sendo o seu maior problema, que é a conclusão das jogadas. Mas mais do que isso, acho que o Pepa vai tentar trabalhar também o Cruzeiro cada vez mais criando chances claras de gol, porque por vezes é um time que tem muito volume, mas muitos cruzamentos ineficientes, né, Romano? Então, aperfeiçoar isso também, não só ali a conclusão dentro da área, mas toda a construção da jogada, para que o atacante também esteja sempre em boas condições de fazer o gol. E acho que vai fazer ajuste de posicionamento na defesa, para chegar a um Cruzeiro mais equilibrado. Eu acho que até também recuperar alguns jogadores que demonstraram cansaço, né, Alexandre? Bom dia. Bom dia, Romano, Nath, quem acompanha a gente, Pansieri, sem dúvida, né? Até porque o jogo do Cruzeiro é muito intenso, né? E alguns jogadores realmente mostraram uma situação física, pelo fato de o Cruzeiro ter um grupo mais enxuto, né? O Pepa, ele não tem muitas opções, né? E teve jogadores machucados, né? Jogou no sacrifício aí, o clássico, né? O Bruno Rodrigues, até mesmo contra o Bahia, né? Embora contra o Bahia eu acho que ele tenha tido uma desenvoltura de quem com certeza já estava bem melhor do que no clássico, né? Mas é estranho, né, o Romano? Como que essa situação que o Cruzeiro está vivendo, ela é diferente dos jejuns que outros clubes enfrentam, né? No futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro. O Fluminense, por exemplo, é um clube que enfrenta um jejum, mas o Cruzeiro não mudou a produção, né? O Fluminense, a produção dele caiu, né? Alguns clubes tiveram queda de produção. O Cruzeiro não teve uma queda de produção. Aí entra muito a questão da decisão e da qualidade, né? Então, o que faz com o Cruzeiro viver esse jejum de vitórias, que já incomoda, precisa ser quebrado da forma mais rápida possível, é justamente o excesso de chances desperdiçadas. E eu acho que no jogo contra o Bahia, principalmente, isso ficou muito escancarado. Porque de todos os jogos, contra o Atlético, os jogos contra o Grêmio, contra o Flamengo, ok, são times que têm um investimento superior ao do Cruzeiro e uma qualidade maior. Mas contra o Bahia, aí foi muito problema. Por quê? Porque o Cruzeiro perdeu 2 pontos. Porque pela história do jogo, era para o Cruzeiro ter saído como vencedor da Fonte Nova e saiu só com um empate. E tem, dentro disso que o Alexandre falou rapidamente, Romano, porque contra o Bahia perdeu-se gols que não se pode perder de maneira nenhuma, né?
São chances claríssimas, porque às vezes acontece de ter uma finalização, uma oportunidade dentro da área, e aí falta competência ao atacante, mas por vezes você até releva, também não foi um cruzamento tão perfeito, não foi uma jogada tão clara. Contra o Bahia, foram chances claríssimas em que não há outro culpado senão um jogador que não teve a competência para empurrar a bola nas redes. Às vezes a gente cobra muito de quem erra lá atrás ou no meio campo e alivia um pouco a barra de quem erra lá na frente. Contra o Bahia, foram erros que custaram o resultado. Eu falei aqui, a gente cobrou muito do Rafael Cabral quando ele sofreu aquele gol de falta do Hulk no Clássico, né? E o Cruzeiro perdeu por 1-0. Eu considero aquela chance do Gilberto, principalmente desperdiçada no início do segundo tempo, tão grave como a falha do Rafael Cabral. Tão grave como a falha do Rafael Cabral. É que realmente tem isso, né? A falha do defensor, ela provoca um impacto muito maior do que a falha do atacante. Mas ali, o Cruzeiro tinha virado o jogo 2-1. Se no início do segundo tempo faz um 3-1, era praticamente matar a partida. E um detalhe interessante é que o Pepa, e tomara que ele consiga fazer isso, Xará, primeiro, acertar o pé na forma, principalmente dos atacantes, né? E encontrar uma forma de recuperar o futebol do Nicão. São dois temas fundamentais. O futebol do Nicão, ele não desaprendeu, né? Numa entrevista que ele me concedeu, há cerca de umas 3 semanas, ele falou: todo mundo me cobra o que apresentei no Atlético Paranaense, mas é outro momento, é outra fase da vida. Ele deixou bem nítido que a situação não é fácil. O Atlético Paranaense, Xará, ele colocava a bola debaixo do braço e fazia o que queria, né? A verdade é essa. Ele é um dos maiores jogadores aí da história recente do Atlético Paranaense. Ele é adorado no Furacão, né? Todo mundo gosta do Nicão. Então tem que recuperar. Outro ponto é recuperar a parte psicológica do Gilberto. Não é só colocar o jogador para bater de fora da área, de dentro da área, cabeceio, nada disso. É cuidar da confiança, porque a entrevista que o Gilberto nos concede na zona mista da Arena Fonte Nova, sinceramente, eu fiquei muito preocupado com a questão emocional do atleta, porque ele estava visivelmente abalado. Então não é só cuidar enquanto treinador. E até numa questão até de paizão, chega aqui, Gilberto, a gente sabe que você sabe fazer jogos, fazer gols, você é bom nisso. Então, são os aspectos aí para o Pepa trabalhar até essa partida contra a equipe do Fortaleza. Lembrando que na próxima participação, o Xará, vou falar desse mercado do Cruzeiro aquecido, jogadores que podem chegar, negociações que estão em andamento para o Cruzeiro reforçar. O Simões e a Nath falavam dessa questão do elenco curto, né? Então o Cruzeiro precisa buscar reforços no mercado dia 3 de julho. A janela está abrindo, eu falei em nome de Betfair, o parceiro oficial de apostas do Cruzeirão. Tem bônus de 100 a R$200, para maiores, para quem tem mais de 18 anos. Termos e condições se aplicam. Você vai ser um dos 18 milhões de apostadores do mundo com a Betfair. Tá combinado, Xará? Combinadíssimo. Então daqui a pouco você traz mais detalhes pra gente